Bora conversar hoje sobre os livros curtos para você ler bem rapidinho do Stephen King. Oi gente, eu sou a Brenda do Leituras Debré e antes de mais nada quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem aqui uma curtida e um comentário, porque ajuda muito no crescimento do canal. No mês de setembro, o King faz 75 anos e eu não poderia deixar de vir aqui falar um pouquinho sobre o meu autor favorito. Já saiu um vídeo aí, que eu vou deixar linkado nos cards, onde eu falei sobre algumas formas de você iniciar a ler o King. E uma delas, eu considero uma ótima, que é começar por livros curtos. A gente tem aí o King que ama escrever grandes calhamaços, mas ele também tem alguns livros curtos maravilhosos com menos de 250 páginas. O King ele é conhecido por ser super prolixo em suas obras e, com isso, ele escreve livros gigantescos. Mas também temos o melhor do King em obras curtas e com menos enrolação, vamos dizer assim. Apesar dessas obras ser curtas, a gente tem sim ali uma profundidade na construção dos personagens, que é uma marca registrada do King, então você não vai estar perdendo isso lendo esses livros que eu vou citar aqui. Eu vou começar falando sobre um livro que eu li esse ano e eu amei a experiência, que é o Joyland. Esse livro ele tem 240 páginas, então você consegue ler super rapidinho, tá? Essa edição da Suma, ela tem a fonte bem legal, então você também vai conseguir ler um pouco mais rápido por conta disso. E é uma história que vai prender você do início ao fim. A gente vai ter aqui uma ótima ambientação de parque, sabe? Aquele parque um pouco mais sombrio, um parque com uma pegada ali de parque abandonado. É um livro que não é de terror, tá? Então também, se você não quer ler esse lado mais sombrio, vamos dizer assim, do King, você pode ler esse livro aqui tranquilamente. É um livro de suspense. Tem sim ali algumas aparições, mas não é o foco do livro. O foco aqui é mesmo a construção e o desenvolvimento do personagem principal e um suspense de um crime que aconteceu aqui no Joyland. No vídeo anterior, eu citei esse livro como uma ótima porta de entrada e eu reitero aqui, considero sim um livro excelente para você começar a ler o King. E esse livro ele é publicado lá fora por uma editora que ela preza os romances mais rápidos. É aqueles romances policiais estilo banca de revista, sabe? Onde você lê em uma sentada. Também publicado lá fora por a mesma editora, estilo banca de revista, a gente vai ter o livro depois. Foi um lançamento do ano passado do King. É um livro também bem curtinho, ele tem 192 páginas e você consegue ler muito rapidinho. Esse livro a gente vai ter algumas citações de alguns filmes aí super famosos que a gente é muito legal a gente ir lendo e vendo essas citações. O protagonista desse livro, ele começa uma criança que vê fantasmas e a gente vai acompanhando aí esse crescimento e vai acompanhando essa treta que ele vai ter com um desses fantasmas. Apesar disso, não é um livro que dá medo, tá? Ele tem ali até um pouco de alívio cômico de vez em quando. Então, mesmo se você tem medo, pode ler esse livro tranquilamente, que você não vai sentir nadinha lendo esse livro aí. A gente tem uma representatividade sáfica dentro desse livro, então é muito legal isso também, tá? Não é algo tão comum assim no gênero de terror e de suspense, mas o King gosta muito de citar isso dentro dos seus livros. Também, com a mesma representatividade, eu quero trazer aqui o Ascensão. É uma novela de 144 páginas que você lê assim, super rapidinho. Eu e o Arthur, a gente leu literalmente numa sentada. E ele vai ser ambientado na Castle Rock, que é uma das cidades super famosas aí do King. Esse livro daqui, o protagonista, ele simplesmente percebe que o seu peso na balança vai caindo sem parar, apesar de sua imagem não mudar nada. Então,
ele vai se questionando o que vai acontecer quando esse peso chegar a zero. A gente vai ter também alguns questionamentos que o King faz aqui. Ele tá bem mais sentimental, tá? A gente vai conhecer esse lado mais sentimental mesmo do King. É uma leitura para você terminar com vários questionamentos e até com o olho marejado. Uma outra história também bem curtinha, ela tem um pouco mais de 200 páginas, é o livro Carrie, que foi o primeiro romance publicado pelo Stephen King. Esse livro daqui eu acho também que dispensa apresentações. Eu acho que todo mundo, mesmo não tendo lido o livro, conhece um pouco da história, porque já virou assim um ícone pop dentro da cultura mesmo. A gente tem várias referências dessa história em outros filmes, inclusive. Aqui, a protagonista, ela sofre bullying, tá? Mas ela tem alguns poderes. A gente pode considerar até que foi a primeira iluminada, vamos dizer assim, que o King escreveu. E a gente vai ter simplesmente a vingança dessa protagonista com seus amigos de escola. Esse livro daqui também tem uma curiosidade que na realidade o King, nessa época, ele já tinha tido vários outros romances negados por várias revistas e editoras lá nos Estados Unidos. E essa história ele tinha jogado no lixo e a Tabitha, a sua esposa, recuperou essa história e insistiu muito que ele enviasse. E é isso aí, por conta da Tabitha a gente tem mais de 70 obras publicadas do mestre e obras incríveis. Então essa história, fica aqui minha dica para você ver e conhecer principalmente a evolução do autor. Por último, quero deixar aqui A Hora do Lobisomem, que tem um pouco mais de 150 páginas. Eu ainda não li, mas com toda certeza vai estar na minha lista de leituras aí de outubro. Mas o Arthur já leu e simplesmente adorou essa leitura, fez também super rapidinha. O livro ele também tem algumas imagens, então você consegue também assim ler super rápido, até por isso. Ele tem 150, mas com as imagens fica uma leitura ainda mais rápida. E uma curiosidade é que esse livro ele é dividido por meses, porque a gente vai ali estar acompanhando essa fase do lobisomem. Então, também fica aí a minha dica, mais uma publicação da Biblioteca do King, que eu quero muito ter aqui na estante. Ainda não comprei, mas vem aí, porque vai estar na minha lista de outubro. E é isso, essas foram as minhas dicas de leituras super rapidinhas do Mestre King. E me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros ou se tem vontade de ler. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.